Nolan criou a explosão de uma bomba atômica sem CGI, por que o Cillian Murphy se isolou do elenco, por que o Hans Zimmer não participou da trilha sonora, criaram uma câmera só para gravar o filme. Nesse vídeo você vai saber sobre tudo isso e muito mais, conferindo 20 curiosidades sobre o filme Oppenheimer. Já deixa nos comentários qual é a sua nota de 0 a 10 e vamos nessa! You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, que filmaça, né cara? Eu fui ver o filme vestido de terno, foi uma experiência excelente e é um dos, se não o melhor filme do ano até agora. Mas bom, a história envolvendo o Oppenheimer do Christopher Nolan começou durante a produção do filme anterior dele, do filme Tenet. Detalhe que inclusive o Oppenheimer é mencionado naquele filme. Nolan e Robert Pattinson, que em Tenet interpretou o Neo, chegaram a conversar sobre o Oppenheimer durante as gravações e na festa de encerramento das filmagens, o Robert Pattinson deu para ele um livro de discursos do Oppenheimer de 1950, que fala sobre as consequências do desenvolvimento da bomba nuclear, plantando na mente dele a ideia de fazer um filme sobre o Oppenheimer. E o Robert Pattinson só não participou de Oppenheimer por conta de conflitos de agenda, já que, segundo o próprio Nolan, ele está sendo muito requisitado atualmente em Hollywood. A partir dessa ideia plantada na sua cabeça, o Nolan ficou fascinado em obras envolvendo Oppenheimer. Leu, por exemplo, o livro O Triunfo e a Tragédia de um Prometeu Americano, que conta a história do Oppenheimer, e começou a escrever o roteiro do seu filme muito baseado nesse livro. Detalhe que Nolan até contou em entrevista da Hollywood Reporter que escreve seus roteiros em um computador sem internet e longe de telefones, para, evitar as distrações. E para sua escrita, ele fez algo diferente. Ele escreveu algumas partes do roteiro em primeira pessoa, escrevendo a história a partir da perspectiva do Robert Oppenheimer. Como, por exemplo, ele não escreve Oppenheimer entra na sala, e sim eu entro na sala, eu saio da sala, eu faço isso, eu faço aquilo. E isso tem muito a ver com a diferença das cenas coloridas para as cenas em preto e branco, que já eu vou comentar melhor. Falando de Oppenheimer, quando Nolan acabou de escrever o roteiro, ele só pensou em uma única pessoa para estrelá-lo, Cillian Murphy, que já trabalhou com Nolan no passado em outras 5 oportunidades. Ele contou que geralmente não pensa nos atores quando está escrevendo seus roteiros, mas que assim que ele terminou de escrever o roteiro, ele olhou para a capa do Prometeu Americano, um olhar de olhos azuis claros, muito intenso, muito fixo, e na hora bang, pensou no Cillian Murphy e ligou para ele dizendo: olha, eu tenho um roteiro, é Oppenheimer, e gostaria que você fosse o Oppenheimer. E bom, ele aceitou o papel. Aliás, se você tiver interesse em um vídeo de curiosidades, comentando tanto sobre o Christopher Nolan quanto sobre o Cillian Murphy, é só pedir aqui nos comentários, porque eu gostaria de fazer. Nolan prefere entregar os seus roteiros nas mãos dos atores do que enviá-los por e-mail, então ele pegou um avião, foi até a Irlanda, onde o Cillian Murphy estava, deu o roteiro para ele, esperou ele terminar de ler, e logo depois os dois começaram a conversar e desenvolver mais o projeto. Ele não fez isso com todo mundo. O Robert Downey Jr., por exemplo, ele o convidou para sua casa em Los Angeles, onde apresentou o roteiro para ele, que, por ser um grande fã do diretor e por achar o roteiro maravilhoso, ele aceitou fazer o filme. E detalhe que o Robert Downey Jr. disse recentemente que Oppenheimer é o melhor filme que ele já participou. E aí, vocês concordam com isso? Quando Nolan estava no processo de escolha do elenco, ele convidou o ator Matt Damon. Só que isso é curioso, porque o Matt Damon está com a sua produtora junto com Ben Affleck, a Live Planet, que recentemente fez o excelente filme Air, e atualmente ele tem focado em atuar muito mais como produtor do que como ator. O Matt Damon tinha combinado tudo com a sua esposa. Ele iria dar uma pausa na sua carreira como ator, atuaria apenas como produtor, faria até mesmo terapia de casal, a não ser se o Nolan ligasse o convidando para o seu novo filme. E bom, foi isso que aconteceu. Ele contou que o Nolan viajou até Nova York para lhe dar o roteiro em mãos. Nolan deu para ele o roteiro às 9 horas da manhã e ele disse que terminaria de ler meio-dia,
para ler justamente no mesmo tempo de duração que o filme teria. E 12:01, o Nolan estava na sua porta para saber o que ele tinha achado do roteiro. Ainda no cast, o Nolan trouxe alguns atores bem interessantes, como por exemplo o Josh Peck, que aqui tem um papel até que bem mais dramático do que ele costuma fazer, o Josh Hartnett, que o Nolan negou que fez teste para o Batman, mas ressaltou que sempre gostou dele e os dois finalmente puderam trabalhar juntos, e também o ator David Bossick. Ele, pra quem não sabe, foi o Roderick lá nos filmes de Diário de Banana em live action, e em uma entrevista, quando foi levantado esse assunto, o Nolan falou o famoso Roderick Rules, ou As Regras do Roderick, que é um clássico lá do segundo livro. Eu sei disso porque, eu li muito Diário de Banana na infância, era maravilhoso. O elenco do filme tem mais nomes famosos, como por exemplo, a Emily Blunt, que contou que o Nolan conseguiu criar uma atmosfera calma e de confiança no set, até dizendo que aprendeu muito com ele, vendo ele trabalhar. Tem a Florence Pugh, o Jack Quaid, o Rami Malek, o David Dastmalchian, que contou recentemente que o Nolan viu e adorou o Esquadrão Suicida do James Gunn. E foi revelado também em entrevista da Hollywood Reporter que o elenco tem um grupo no WhatsApp chamado Open Homies. Na vida real, o Projeto Manhattan foi desenvolvido em Los Alamos, no México, e para gravar o filme, o Christopher Nolan levou toda a sua equipe e elenco para Los Alamos, onde as gravações aconteceram em apenas 57 dias, com a Emily Blunt até dizendo que parecia um acampamento de verão. Quem contou que o filme foi gravado em 57 dias foi o Cillian Murphy, até contando que o ritmo no set foi insano. E em termos de comparação, o filme Tenet demorou quase o dobro do tempo para terminar de ser gravado. E com o ritmo intenso das gravações, quem foi mais afetado foi o próprio Cillian Murphy. A Emily Blunt contou que ele estava tão dedicado em ficar magro para o papel que comia apenas uma amêndoa por dia durante alguns dias. E o próprio Cillian Murphy comentou em algumas entrevistas que estava tão focado e tão determinado no seu trabalho que chegou um ponto onde ele não se importava mais com comida e essas coisas, até dizendo que estava assim como o Oppenheimer, como vimos lá no filme, né? Ele não se importava muito com comida. E ele reiterou dizendo que isso não é saudável e que não recomenda isso pra ninguém. Ele disse que o ritmo foi frenético. Você levanta, vai lá, grava, deita, dorme, levanta, grava, e foi nisso durante 57 dias, até dizendo que fumou tantos cigarros falsos gravando Oppenheimer e Peaky Blinders que vai certificar que o seu próximo personagem não é um fumante. Pra vocês terem uma ideia, além desse lance de emagrecer bastante para o papel, o Cillian Murphy nem saiu com o elenco no final do dia de gravações, deixando claro, não ter nenhuma treta, é que, segundo a Emily Blunt, o Cillian Murphy estava tão focado e estressado, tentando lidar com o peso e a pressão de interpretar uma pessoa tão importante, que a cabeça dele estava pilhada, e então, ao invés dele sair, por exemplo, ele preferia ficar sozinho, isolado e focado. Só que toda a dedicação dele para o papel está bem clara em tela, o trabalho dele foi excelente e ele com certeza será lembrado na temporada de premiações. E outra coisa excelente é o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo, se você está curtindo saber ainda mais sobre esse filmaço que é Oppenheimer. Dá essa força, porque assim mais pessoas também saberão. De coração, muito obrigado. Ainda envolvendo o Oppenheimer do Cillian Murphy, no filme temos cenas bem íntimas, né? Se é que vocês me entendem, envolvendo ele e a personagem da Florence Pugh, a Jean. E esse é um dos fatores pelo qual o filme é mais 18 ao redor do mundo, sendo o primeiro filme mais 18 do Christopher Nolan em mais de 20 anos. O fato de ter duas cenas mais íntimas dos dois causou uma discórdia. Algumas pessoas gostaram disso na trama, que faz sentido, outros acharam completamente desnecessário, mas o próprio Cillian Murphy veio a público e defendeu a cena recentemente, elogiando a Florence Pugh, dizendo que a cena é poderosa, não é gratuita e é perfeita na história. E o Nolan também defendeu, dizendo que essa cena é essencial para a trama e para contar a história do Oppenheimer. O que você achou das cenas e do impacto dela aqui na história? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Uma das coisas mais interessantes de Oppenheimer é como Nolan conta a história usando as cores. No caso, contando a história usando cenas coloridas e contando a história usando cenas em preto e branco. Ainda antes do filme estrear, o próprio Nolan explicou a diferença entre elas. As cenas coloridas são as cenas subjetivas, enquanto as cenas em preto e branco são as cenas objetivas.
Isso significa que, quando estamos vendo as cenas coloridas, estamos acompanhando a visão do Oppenheimer sobre os fatos. Por isso, por exemplo, ele escreveu algumas passagens no roteiro na primeira pessoa, já que estamos acompanhando a história na perspectiva dele. Enquanto nas cenas em preto e branco, as cenas objetivas, estamos vendo os fatos como eles realmente aconteceram. E justamente nesses momentos acontecem as partes mais tensas aqui do filme. Só que o Nolan não gravou o filme colorido e apenas deixou preto e branco na edição. Ele fez questão de gravar essas cenas também em preto e branco. O Nolan grava os seus filmes usando as câmeras IMAX, é meio que uma marca registrada dele. Mas como não tinha uma câmera IMAX que gravava as cenas direto em preto e branco, ele e a sua equipe simplesmente criaram uma. Ele disse que pediu ajuda do pessoal da Kodak, sim, aquela empresa especializada em fotografia analógica, para criar todo um rolo de IMAX em preto e branco, que eles usariam para gravar as cenas. E bom, eles criaram, o rolo foi usado nas gravações, e Oppenheimer se tornou o primeiro filme a ter filmagens em IMAX feitas diretamente em preto e branco. O Nolan gosta de gravar usando IMAX por ser uma das, se não a melhor câmera para gravar filmes da atualidade. Ele quis gravar, por exemplo, a cena de explosão da melhor maneira possível. Mas não, ele não explodiu uma bomba atômica de verdade durante as gravações. Tudo isso começou quando Nolan deu uma entrevista e disse que Oppenheimer não teria nenhuma cena de CGI. Ou seja, se não tem CGI, como é que ele criou uma explosão de uma bomba atômica de verdade? Ele garantiu que de fato nenhum CGI foi usado no filme, que ele prefere usar efeitos práticos e ele realmente detonou uma bomba durante as gravações, mas uma bomba muito menor e não uma bomba atômica. Agora que o filme saiu, o Nolan tem dado algumas entrevistas e comentou como ele gravou a mega explosão. Para filmar a explosão da bomba atômica, ele usou uma tática até que simples. Ele filmou a explosão mais de perto, porque assim você, aumenta a escala. Para fazer a explosão acontecer, como eu disse, eles realmente criaram uma bomba e dentro dela eles fizeram uma mistura química especial para criar o flash brilhante, usando gasolina, petróleo, pó de alumínio, chamas de magnésio e vários outros ingredientes. Eles fizeram uma réplica real da bomba atômica, que claro, não tinha nada dentro, para usá-la para filmar alguns takes. E também construíram um aquário gigante com energia. Eles então deixaram cair algumas partículas de prata dentro do aquário, usaram balões metálicos que eram iluminados por dentro, tinham várias coisas batendo e se colidindo umas com as outras, com ele comparando a bolas de ping-pong, vários objetos brilhantes, usando cor negativa ampla, superexposição negativa, fogos de artifício. Ele mesmo contou tudo isso em entrevista à Variety. E a gente vê um pouco disso naqueles flashes que Oppenheimer tem, que acontecem especialmente no começo do filme. Ele também disse que só essa cena da explosão demorou semanas para ser feita. Foi gravada sem afetar o cronograma normal dos atores e tal, e que envolveu diversas pessoas ao redor de todos os Estados Unidos. E o resultado foi aquela cena espetacular e impactante que vimos nos cinemas. Talvez, quando o filme sair para Blu-ray, tenhamos algum vídeo de bastidores mostrando eles criando isso, como foi gravar a explosão, mas por enquanto o que temos é isso, tudo que foi dito pelo próprio Christopher Nolan. Ainda sobre a explosão, foi revelado pelo Nolan que a sua filha participou do filme e foi explodida pela bomba atômica. O Nolan contou em entrevista que a Flora Alan, a sua filha, foi visitá-lo no set durante uma semana de descanso da faculdade. Então, aproveitando, ele a colocou em Oppenheimer. Não é spoiler, mas quem já viu já vai entender, Tem uma cena em que Oppenheimer está tendo uma alucinação e ele vê uma mulher tendo a pele do seu rosto arrancada pelo clarão da bomba atômica. Acontece mais pro final do filme, acontece nessa cena aí. E bom, essa mulher era simplesmente a filha do Christopher Nolan. A cena de explosão da bomba atômica é silenciosa, mas sejamos sinceros, a trilha sonora desse filme é um espetáculo à parte. A trilha foi composta pelo Ludwig Göransson, eu acho que eu falei errado, e se sim eu peço desculpas, que trabalhou com Nolan também em Tenet. Ele fez, por exemplo, a trilha do Pantera Negra e foi revelado que ele e sua equipe fizeram a trilha de Oppenheimer em apenas 5 dias. Um dos maiores parceiros dos filmes do Nolan é o Hans Zimmer. Eles trabalharam juntos em Cavaleiro das Trevas, no excelente A Origem, Interestelar, mas por estar ocupado fazendo a maravilhosa trilha sonora de Duna Parte 1 e também do Duna Parte 2, ele acabou não podendo participar. Mas ressaltando, a trilha sonora do Ludwig Göransson foi
foi de arrepiar em vários momentos. Eu comentei anteriormente sobre a relação do Nolan com o IMAX, e bom, temos fotos e vídeos da cópia em IMAX de Oppenheimer. A cópia de 70mm tem cerca de 17 quilômetros, sim, quilômetros de comprimento e pesa um total de 272 quilos. Pois é algo absurdo. E pegando esse gancho, o Nolan também revelou que apenas 30 cinemas vão exibir Oppenheimer da maneira que ele idealizou, rodando os rolos 70mm, e infelizmente não é nenhum cinema aqui no Brasil. Ainda sobre o IMAX, para o Nolan garantir que os cinemas IMAX iriam rodar Oppenheimer e ver o filme em IMAX é a melhor experiência que você pode ter nos cinemas, o Nolan fechou um acordo de exclusividade com a IMAX por 3 semanas, ou seja, por 3 semanas seguidas a partir da estreia, os cinemas IMAX nos Estados Unidos só vão exibir o filme Oppenheimer, coitado lá do Tom Cruise. E também por conta da exclusividade IMAX lá nos Estados Unidos, Oppenheimer é um sucesso absurdo. O filme arrecadou 165 milhões de dólares no seu primeiro final de semana, sendo a maior estreia de um filme original do Nolan e a terceira maior estreia da sua carreira, perdendo apenas para Cavaleiro das Trevas, e Cavaleiro das Trevas ressurge, porque né, é Batman e Batman é gigante. Quando comparado com Barbie, que abriu com mais 300 milhões, pode até parecer pouco, mas considerando que Oppenheimer é um filme de 3 horas de duração, um filme de drama biográfico e um filme para maiores de 18 anos, esses números são excelentes e é uma baita conquista para o Christopher Nolan. Mas será que ele conquista alguma coisa agora no Oscar do ano que vem? O que vocês acham? Se sim, em qual categoria? Deixa aqui nos comentários. E falando em Barbie, aqui nesse vídeo eu te conto curiosidades sobre o filme, assim como eu fiz aqui com esse vídeo com Oppenheimer, eu conto aqui nesse vídeo, eu te conto todos os detalhes, easter eggs e referências do filme. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!